Eu acho que eu gostei dessa ideia de voltar a estudar, de engrenar aí num novo sonho, projeto de vida. Mas eu acho que não vai dar pra mim. Eu acho que essa rotina de estudo não se encaixa na minha realidade. Eu trabalho em mais de um lugar, uma rotina pesada dessa. Às vezes, quando eu estou em casa de folga, inclusive, trabalho mais do que quando estou de plantão. Você se identificou com essa realidade? É a minha realidade e eu acredito que o de muita gente, inclusive quem é da área de saúde, inclusive para você, enfermeiro. Então, se você está nessa situação, assiste esse vídeo. Eu vou te trazer 10 estratégias para você incluir o teu sonho na tua rotina pesada. Gente, especificamente para esse sonho de se tornar enfermeira nos Estados Unidos, a primeira estratégia que eu preciso trazer para você é que você vai precisar estudar inglês. Sim, não tem pra onde escapar. Ah, meu Deus, então eu não sei o que fazer porque eu não sei nada. Exatamente, eu também não sabia nada. Gente, eu comecei do absoluto zero. Mas eu venho te dizer que é possível e é muito necessário. Você vai precisar do inglês. Então, para esse cenário, a minha primeira estratégia para você é que você comece para ontem a estudar o inglês. Você vai precisar do read, write, listening e speaking English. Como assim? Sim, você vai precisar ler, você vai precisar escrever, ouvir e falar em inglês. Mas calma! Calma, que para tudo tem um jeito. Nesse primeiro momento, para fazer a prova da NCLEX, o que você precisa é saber ler e interpretar um texto. Então, nesse primeiro momento, foca nisso, tá? Foca nisso. Mas como que eu começo se eu não tenho dinheiro para pagar um curso de inglês? Sim, também foi a minha realidade. Eu não tinha como pagar inicialmente, né? Mas aqui no YouTube existem vários cursos de inglês gratuitamente, tá? Então eu já posso indicar para vocês, gente, aqui no YouTube, o ABC Fluent, que é um curso gratuito de inglês, que inclusive eu uso até hoje, e também um aplicativo chamado Duolingo, gente. É um aplicativo que você consegue baixar aí no seu Android ou iOS, tá? E é super válido, você vai precisar aprender o inglês. Gente, a segunda estratégia que eu venho trazer para vocês é que vocês definam o material que vocês vão usar para estudar. Por que isso? Quando a gente embarca nesse sonho aí de estudar para a NCLEX, existem muitos grupos de WhatsApp, existem muitas informações a respeito de material, né? E aí você acaba comprando, tendo muitas informações que quando você vai ver num contexto final, você não consegue usar tudo. Então defina, busque, estude, procure qual material você vai direcionar o seu estudo. Eu vou passar para vocês quais foram os materiais que eu usei, tá? Eu usei o Simple Nurse, que você encontra aqui no YouTube. Eu usei o livro Soundings, eu usei um curso, eu comprei um curso em frente à Aniplex e eu comprei duas plataformas de questões, o Word e o Washer. Então, vocês podem ver com esse meu contexto, esse meu exemplo, que por vezes a gente gasta mais do que pode e além do que deve. Não que todos esses materiais que eu citei não foram de suma importância para trazer conhecimento, segurança para os meus estudos, tá? Mas todo esse processo, gente, ele custa investimento, né? Então é bom que a gente realmente defina algo que realmente a gente vai usar, vai ser muito efetivo para os nossos estudos, tá? Então eu gostaria de enfatizar para vocês que quando eu comecei a estudar, principalmente aqui pelo YouTube, eu não achei nenhum material para poder relembrar, gente, todos os procedimentos, todas as definições de doença em português aqui, voltado para a NCLEX. Eu achei sim material em inglês, quando eu tive que pagar por isso, tá? Então, aqui, esse canal tem a intenção de te trazer dicas sobre o processo, sim, mas principalmente trazer assuntos relevantes para esse processo de você fazer a prova, assuntos que realmente caem na prova. E não serve só para quem vai fazer a prova da NCLEX. Por que eu digo isso, gente? Uma pancreatite, ela não é uma pancreatite aqui no Brasil e diferente nos Estados Unidos. Não, ela não vai deixar de ser uma pancreatite. Então, até que você destrinche, né, os pormenores, as diferenças específicas para cada país, né, as condutas de enfermagem, que é uma das coisas que mais muda nesse contexto, o assunto geral, global ali, importante, você vai encontrar aqui. Então, por isso que eu digo que esse canal ele é importante sim e vai ser de muita valia para você que está vindo aqui no YouTube procurar um material para poder estudar, primeiro gratuitamente, para poder lembrar de tudo e depois direcionar o seu estudo para o inglês. Sim, vai ser muito válido para você, mas para você também, profissional enfermeiro, e quer relembrar aí das coisas que você já estudou há um tempo, né? E vai ser importante também para a sua profissão. Então, por favor, gente, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve no meu canal, dá o like, dá o joinha. Isso ajuda muito o nosso canal, porque o YouTube entende que é um assunto importante, que as pessoas estão gostando, que está sendo muito relevante para as pessoas, e eles entregam para mais e mais pessoas. E, gente, conhecimento é sempre muito bom. Terceira estratégia, gente, estipule um horário dentro da sua rotina. Sim, gente, isso vai trazer para você prioridade e compromisso. Gente, se a gente não tomar cuidado, a gente não faz as prioridades, porque a rotina meio que engole a gente de uma maneira que quando a gente vai ver, a gente não conseguiu. E é por isso que muita gente desiste, não só desse sonho, como de qualquer outro, porque a rotina geral já é tão pesada
e você resolve não fazer. Então faça isso, priorize. Como que eu fiz? Quando eu estava em casa, não era dia de plantão, eu estipulava sempre a minha parte da tarde, que era o momento em que os meus filhos estavam na escola. Esse primeiro momento da manhã eu tirava assim para fazer, enfim, meu devocional, ir na academia, fazia almoço, botava as crianças na escola, enfim, gente, e tirava a minha parte da tarde, aquelas 5 horas ali, para estudar. E o momento em que eu estava de plantão, sempre quando eu voltava do plantão, às vezes muito exausta, eu também sentava, nem que fosse 1 ou 2 horinhas, quando realmente eu conseguia, gente. Porque a gente sabe que a realidade, às vezes, a gente chega tão morta que por vezes a gente não consegue. Mas eu priorizava esse tempo e esse horário, porque me trazia esse senso de prioridade e de compromisso. Por falar em rotina, gente, fica até o final desse vídeo. E no final, eu vou trazer uma motivação para você incluir os seus sonhos na sua rotina. Defina, gente, como quarta estratégia, o tempo que você vai precisar para estudar. Sim, gente, 3, 4, 6, 7 meses. Como exatamente eu vou saber, gente? Você vai ver a quantidade de assunto e como você está para entender, assimilar todos esses assuntos. E com isso, você vai ter uma base para que, em 3 meses, em 4, 5, 6 meses, eu vou me programar para estudar todos esses assuntos. E com isso, você vem para a tua quinta estratégia, gente. Organize um cronograma. Inclusive, é um dos vídeos que ainda vão ser lançados aqui no canal, gente. É muito importante a gente ter um cronograma. Então, fica ligadinho aí para você já poder anotar esse cronograma aí de estudo da NCLEX, tá? Gente, é importante que a gente se organize assim. E quando você se sentir, gente, parcialmente preparado, já respondendo bem, tendo bons scores ali nas suas plataformas de perguntas e respostas, já conseguiu estudar tudo, tá revisando, gente, marca a tua prova. É muito importante. A gente fica com muito receio. Não estou preparada. Gente, eu não sei se existe uma pessoa que vai conseguir virar e falar, estou 100% preparada. Então, marca a sua prova, porque com isso você tem ali um tempo, né, que você precisa focar naquela data para atingir aquele objetivo. Sexta estratégia. Tenha uma plataforma para você responder questões. Sim, gente, como eu disse, eu usei o Word e o Asher. Então, basicamente, o que eu posso te trazer de diferença dessas duas plataformas é que o Word, ele é um pouco mais completo ali nas suas explicações. Então, se você ainda está precisando desse momento de mais estudo, de mais detalhes, você precisa entender melhor o contexto dos sistemas, enfim, ele traz mais informações nas suas justificativas, nas suas explicações. Tá? O Asher é uma plataforma maravilhosa também, que inclusive traz alguns nomes, né, que no Word eu não havia encontrado, como por exemplo, médico no Word, a gente costuma ler muito Healthcare Provider. Já no Asher, eu encontrei como Physician. Então, existem alguns nomes que o Asher, para mim, foi importante, tá? Mas o Asher, eu encontrei um assunto, uma justificativa um pouco mais breve, né? Uma explicação um pouco mais breve, de repente um pouco mais resumida, tá? Essa foi a diferença maior que encontrei ali entre esses dois, mas são duas plataformas maravilhosas para você poder escolher com carinho aí qual que você vai definir para poder estudar. Sétima estratégia. Gente, defina um número X de questões que você vai responder durante aquele dia. Você vai definir o seu tempo de estudo. Vamos supor que seja 4, 5 meses. E que você investiu em uma plataforma, que a gente citou nas estratégias anteriores. O Word, ele vai ter ali um número X de questões, e você vai pegar esse número X e vai dividir pelo número de dias que você vai estudar. Mesmo se você for tirar algum dia de folga, vou tirar o domingo, não vou estudar nesse dia, então você tira esse dia e contabiliza o total de dias que você vai estudar. Foi assim que eu fiz. Você divide aquele número de questões pela quantidade de dias. E com isso, você vai ter um número ali estipulado de questões. Eu não te oriento a você responder um número exaustivo de questões por dia, porque o interessante, gente, é que você sente, estude e assimile aquilo, sabe? Agora, quando fica muito maçante e exaustivo, ao ponto de você não estar mais nem raciocinando, não adianta, né? No meu caso, deu aí por volta de 60, às vezes 70. Quando eu acumulava um dia ou outro, isso aumentava o número, né? Mas foi importante para mim eu definir esse número de questões e responda questões. Gente, não só fique preso no ritmo ali de estudar as definições. O livro Sounders, por exemplo, foi muito bom a nível de pesquisa. Quando o Word, o Asher ou até o Score Nurse, ele não conseguia me trazer uma totalidade do que eu estava pesquisando, o Sounders ele era maravilhoso. Só que ele é muito profundo, né? Então é muito conteúdo. E na realidade, você só consegue pegar a malícia das questões que você vai vir a responder do NCLEX quando você começa a responder as questões das plataformas. Porque, inclusive, tem uma priorization que essa questão ela é muito tricky. E se você não tomar cuidado, você erra mesmo. Por quê, gente? Na realidade, ela traz ali um contexto, um cenário, onde, na maioria das vezes, todas as questões estão corretas. Mas aí você precisa escolher a melhor resposta, a que estaria, entre aspas, mais correta, se é que eu posso falar isso. Então, assim, é complicado, né? Mas quando você começa a responder as questões diariamente, gente, é impressionante como o nosso cérebro ele começa a entender todo o contexto e começa a ficar algo assim interessante de você responder, porque você consegue entender a malícia das questões.
Oitava estratégia. Gente, estou chegando no final, as estratégias aí para você fazer a sua prova da NCLEX. Mas se você está gostando desse assunto, se está fazendo sentido para você, dá um like, gente, se inscreve no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. Isso é muito importante para a gente e quanto mais longe ele for, vai ajudar mais e mais pessoas, tá? Então, a oitava estratégia, gente, foi a minha metodologia de estudo. O que, que eu fiz? Como que eu me organizei, né, em relação a todo esse estudo e tempo? Existem, gente, grupos de WhatsApp, existem lives de estudo, né? Mas no meu caso, gente, eu estudei sozinha. Porque, gente, existem as lives que ajudam muito nos estudos, porque você lembra, né, do que um colega disse, e às vezes aquela informação que o colega falou você não tinha, e vai somar ali no teu HD, porém, gente, eu só tinha aquelas 5 horas, então naquelas 5 horas eu precisava me dedicar, e eu acho que, apesar de gostar muito de debater sobre as questões, enfim, estudar junto, eu ia ter dificuldade em relação ao meu pouco tempo, tá? Então, por isso, eu defini estudar sozinha, e eu também estudei por sistemas, gente. Cardiológico, endócrino, respiratório, tá? E aí, depois que eu fechava aquele sistema todo ali, eu ia lá responder questões para ver ali o meu conhecimento, como que estava em relação a um caso clínico, um contexto de um paciente, para poder conseguir começar a entender e ter as malícias das questões. Nona estratégia. Gente, no final desse vídeo, eu vou jogar aqui algo que vai motivar você aí, eu acredito nisso. Então, não abandona a gente está chegando no final. A minha nona estratégia foi que o NCLEX, ele não é uma prova igual às provas de concurso aqui do Brasil. Sim, gente, é bom que a gente tenha isso bem definido na nossa cabeça, porque quando eu estudei, principalmente, aqui no Brasil, que eu fiz o concurso, sou concursada da UFRJ, quando eu estudei para passar nesse concurso, o curso ele priorizava muito a banca, como que a banca cobrava, tem a relação com o SUS, que é muito cobrado aqui, gente, o NCLEX não gira em torno desses assuntos, tá? O NCLEX é uma prova de segurança, e como eu disse anteriormente, ele é embasado em casos clínicos, né? Tem aquelas questões de priorization, que tem questões corretas e que você precisa ver aqui melhor se aplicaria para aquele contexto, o que mais traria segurança para aquele paciente ou para aquelas pessoas ali que estão sob sua responsabilidade, tá? Então, realmente, é um contexto diferente essa prova da NCLEX. Não tem a ver com as provas de concurso aqui do Brasil. Décima estratégia, e não menos importante de maneira nenhuma, gente, não se compare e tenha a quem recorrer. Gente, esse não se compare, vou te dar um exemplo assim, básico, simples. Quando a gente entra nesse mundo aí de estudo da NCLEX, a gente entra em alguns grupos de WhatsApp, né, para poder estudar, ter algumas informações, ver as pessoas estudando, fazendo live, e também tem vários depoimentos. E às vezes a pessoa coloca lá um exemplo de depoimento, que aconteceu comigo, inclusive. Gente, consegui, fiz a minha prova pela primeira vez, passei, estudei durante 3 meses e consegui passar, mas também estudava sem nenhum descanso, nem uma folga, nem domingo eu tirava para mim, enfim, era isso. E aí eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não vou passar. Não vai rolar, não vai acontecer comigo, sabe? Eu tiro ainda, inclusive, mesmo depois de tudo isso que eu tenho, né? Toda essa bagagem que eu tenho, casa, filho, marido, trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu ainda tiro um domingo, né? Porque eu gosto, gente, de fazer as minhas coisas, enfim, eu vou na igreja, né? Eu tenho o meu tempo com Deus. Então, tudo isso favorecia para que eu tivesse um pouco menos de tempo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, gente, como que eu vou conseguir passar? Eu não vou conseguir, né? Provavelmente, isso aqui vai ser um estudo, beleza, mas eu não vou conseguir chegar lá. Então, não se compare. Porque quando você vai entender, às vezes, o contexto da outra pessoa, gente, às vezes a pessoa realmente não tem filho, sabe? Ou não tem marido, ou não trabalha, enfim, tá realmente completamente dedicada àquilo ali. Então, ela pode, entendeu? É o contexto dela. E, gente, em relação a ter a quem se apegar, se apoiar, a recorrer, gente, principalmente nesse momento, assim, da minha vida. Eu já sou muito apegada a Deus, né? Gente, não tô falando de religião aqui, por favor, não me interpretem mal, tá? Mas eu realmente já tenho muito esse apego aí com Deus. Então, nesse momento, eu realmente pude entender, gente, que sem ele ia ficar muito difícil. Se eu quisesse fazer só pela força do meu bracinho aí, não ia dar certo, pelo menos no meu contexto, tá, gente? Por quê? Eu fiz a primeira vez e eu não passei, inclusive é um assunto de um próximo vídeo, tá? E eu percebi que essa prova, ela não engloba só o seu conhecimento teórico, enfim, né? Essa prova, ela, além de todo o conhecimento que você tem que se dedicar para estudar e ter, você precisa de um emocional, você precisa de um psicológico, você precisa, às vezes, do seu próprio físico ali bem e do seu espiritual, gente, um dia. Vou te falar a verdade, é um contexto, não é só pontualmente você saber aquilo ali e mecanicamente sentar e responder questões. Não, gente, não é bem assim, sabe? Então, e além disso, além desse contexto, eu também tinha uma rede de apoio, eu tinha o meu marido, e quando eu não conseguia, gente, fazer as tarefas de casa, como mulher ali, né, uma comidinha, arrumar e organizar as coisas de casa, ele fazia pela gente. Os meus filhos, eles conseguiam entender que a mamãe estava estudando e pro bem de todo mundo, para conseguir algo para todo mundo, né, gente? Então, gente, essa décima estratégia é que para você, por favor, seja gentil com você mesmo, sabe? Entenda que cada processo, ele é único, ele é individual, não tem nada a ver com o processo do colega, sabe? Você pode admirar, você pode falar, nossa, que legal, mas o seu processo é único, você tem que viver ele e viver com alegria, apesar de toda a dificuldade, porque traz, né, esses momentos de tensão, mas toda dificuldade traga alegria, aprendizado, sabe? Porque é sobre isso, gente. Então, para você que ficou até o final, gente, agora eu vou mostrar um vídeo aí para vocês, gente, de como funcionava a minha rotina louca de estudo, de trabalho, de casa, com filho.
e deu certo, gente. Então é uma motivação para você ver que pode acontecer com você também, basta você querer, e é sobre isso. Então, gente, assiste o vídeo aí, que realmente vai motivar você a começar os seus estudos, incluir seu sonho na sua rotina pesada. E até o próximo vídeo!